Carlos Villanova, apoiado pela ADI, venceu as eleições presidenciais em São Tomé e Príncipe, confirmando o quadro de referência da primeira volta. Mérito, certamente, do candidato, que em termos percentuais conseguiu reforçar os resultados desta segunda volta em mais de 14%. Ainda assim, um crescimento percentual inferior ao que alcançou o candidato Pócer da Costa, mais de 20% em relação à primeira volta. Antes de mais, o que se pode extrair destes resultados? A derrota de Guilherme Pócer da Costa é, acima de tudo, a derrota do MLSTP e da atual maioria, incapaz de manter a coesão, que vão manifestando em torno, essencialmente, da partilha de poder. Parte do eleitorado desta maioria geringonçada desertou para o lado de Villanova, reforçando a sua posição. Os quase 20% de Delfim Neves na primeira volta terão sido determinantes neste desequilíbrio, como se previa. Manuel Pinto da Costa não é profeta, mas é um político experiente e conhecedor da cultura interna do poder, da fragilidade das soluções e das suas incapacidades. E o alerta que lançou nas vésperas da votação deve ser tido em conta, isto é, o risco de continuação da desagradação política do MLSTP, no caso, como se verificou, de mais uma derrota nas presidenciais. Ele próprio, em 2016, desistiu de disputar a segunda volta com Evaristo Carvalho, invocando vícios no processo, mas a verdade é que, deixando o terreno livre ao adversário, contribuiu também ele para essa tendência de desgaste do MLSTP. A saúde política da maioria será avaliada certamente a partir deste desgaste e fragmentação interna do MLSTP. Carlos Villanova terá pela frente alguns desafios importantes. Escolheu como prioritário pacificar a sociedade e as manifestações de intolerância, perseguição política e ódio. É um bom desígnio, em termos abstratos, que, no entanto, dependerá da capacidade de resgatar a plenitude do sistema de equilíbrios institucionais que a Constituição consagra, de exercer os poderes presidenciais de modo a evitar a invasão da sua esfera de competências por parte de outros poderes, em particular pela tendência visível de parlamentarização das funções do Estado. Este problema político coloca-se igualmente ao Governo e não apenas ao Presidente da República. É a consequência de se colocar a estabilidade política e a coesão do Estado nas mãos de minorias conjunturais e desequilibradas na sua representação, arriscando conduzir o centro das decisões e a ação de governo para o núcleo das pequenas minorias. Evaristo de Carvalho teve uma ação equilibrada, não alimentando confrontações, mesmo quando era confrontado nos seus poderes e desafiado na sua autoridade. Uma questão de personalidade, talvez. Não faltaram situações em que, com outro perfil de presidente, haveria murros na mesa e delimitação de territórios políticos, que conduzissem mesmo à demissão do governo e à dissolução do Parlamento. O melhor é mesmo cada um exercer as suas competências e respeitar as dos outros, para evitar ter de se perceber se Carlos Villanova tem artes de equilíbrio entre a pacificação social e a autoridade institucional, ou se consegue demonstrar que a primeira depende da segunda.